falar dela, a gente tem que fazer a contextualização histórica, ver o que aconteceu, tá, antes, que deixou o território desse jeito atualmente. Então a gente vai falar um pouquinho primeiro da Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi um período, tá, foi um período de guerra entre duas potências da época. Quais eram? Os Estados Unidos, que estava sob o comando, tá, do capitalismo, e a União Soviética, que estava sob o comando do socialismo. Então foi uma guerra ideológica, não houve um conflito armado, tá? Por isso Guerra Fria. Foi um conflito aí, no caso, de disputa de território, disputa de poder, tá? Conferência de Yalta. O que foi a conferência? Essa conferência foi, tá, para fazer uma reorganização do território mundial. Por quê? O mundo tinha acabado de sair de um período de guerra, Segunda Guerra Mundial, totalmente destruído. Então ele tinha uma necessidade de reorganizar. Então a Conferência de Yalta foi essa reorganização. E dentro dessa conferência, pessoal, que os Estados Unidos e a União Soviética começou a demonstrar o quê? A sua rivalidade. Foi a partir dessa conferência aqui, tá bom? Conferência de Potsdam. A Conferência de Potsdam foi uma conferência de divisão das Alemanhas. Por quê? A Alemanha, ela foi derrotada na Segunda Guerra, perdeu o seu território. Perdendo o seu território, tá, ficou uma parte para os Estados Unidos e a outra parte para a União Soviética. Então foram criadas duas Alemanhas, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Oriental ficou sob o comando da União Soviética e a Ocidental ficou sob o comando do capitalismo, tá? Doutrina de Truman. Bom, a gente está falando do período de Guerra Fria, então um queria controlar o avanço do outro, principalmente o capitalismo, tá? Que queria controlar o avanço do socialismo, principalmente nas Américas, aqui no continente americano, tá? Principalmente aqui no continente americano. Então a doutrina Truman, ela patrocinou muito das ditaduras aí no mundo, principalmente aqui no Brasil, Argentina. Ela patrocinou a ditadura por quê? Para poder controlar o avanço do socialismo. Tendo um governo forte, ele conseguiria controlar, tá? Plano Marshall. O Plano Marshall foi também um plano de controle do socialismo, tá? Foi um plano de reconstrução dos países da Europa, tá? Dos países da Europa e também do Japão. Quem ajudou nessa reconstrução? Quem ajudou nesse dinheiro? Estados Unidos. Por que ele fez isso? Porque ele é amiguinho e bonzinho? Não. Porque ele queria ter um controle, tá, dentro do mundo capitalista e queria controlar o socialismo. Bom, outra parte da nossa prova, agora isso aqui é mais mapa, viu, pessoal? Então vocês vão ter que dar uma olhadinha no caderno de teorias. São as 3 ordens mundiais. A ordem da Revolução Industrial, essa só para vocês saberem, não precisa se aprofundar muito nela, que eu não vou perguntar na prova. Mas só para vocês saberem que teve essa ordem. A ordem da Guerra Fria, aí o mundo, ele foi dividido em 3 partes, tá? O primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo são os países capitalistas ricos. Segundo mundo são os países socialistas. E o terceiro mundo são os países capitalistas pobres. Então, no período da Guerra Fria. Já no período da globalização, isso muda, tá? Isso acaba mudando. Esse mapa de 3 mundos acaba, porque o socialismo acaba em 1991. Aí passa a ser um mapa ali, no caso, pessoal, de divisão norte e sul, tá? Norte são os países ricos e sul são os países pobres, tá?
O papel da tecnologia. Procura aí, no caso, é daquela modernização. Lembra que a gente viu aquele, estuda aquela parte daquele mapa, onde o mundo vai ficando pequeno. É o mundo que encolhe? Não. São as distâncias por causa da tecnologia. Do aumento da tecnologia, principalmente nas áreas da comunicação e também na área de transporte, que acabou encurtando as distâncias, tá? O sistema financeiro internacional, esses dois encontros são importantes vocês saberem. O de Bretton Woods, como o Rogério falou, que ele promoveu a dolarização da economia mundial, tá? Ele quis unificar a moeda, tá? A moeda para o comércio mundial. Então, o que eles fizeram? Ele deu um golpe e acabou colocando o dólar como moeda mundial para o comércio, tá? Outra coisa que também foi criado no Bretton Woods, aí no caso que vocês também não podem esquecer, foi essa parte aí do FMI também, tá? Aí nós temos aqui a Conferência de São Francisco. Essa eu não vou pegar muito forte, tá? O que vocês mais têm que saber é a Conferência de Bretton Woods. E aí, o que aconteceu o grupo do São Francisco? A do lado de São Francisco. Oi? O que aconteceu na Essa não vai cair tanto, mas essa tem a ONU, tudo que foi criada dentro dessa conferência, tá? Aí nós temos aqui o G7 e o BRIC. Isso sim vai cair. O BRIC vai cair. Já pedi para a Rafaela, a nossa filmadora aqui, tá? Já pedi para ela ali, para ela mandar para vocês a aula da semana passada. Acho que alguns já receberam, tá? O G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Quais são esses países? Estados Unidos, Canadá, aí vai entrar ali França, Alemanha, tá? Itália, todos esses países que têm uma economia, o Japão, que tem uma economia forte, tá? E depois nós temos o BRIC, que vai pegar esses 4, Brasil, Rússia, Índia e China. E aí naquele e-mail que a nossa companheira mandou, vai estar explicando sobre a economia de cada um desses países. Do Brasil, da Rússia, da Índia e da China. Então não se esqueçam, o BRIC é o grupo dos países emergentes, com a economia que está em ascensão, tá? O que eu quero que vocês estudem, o porquê que cada um deles se desenvolveu, tá? Que é o que está lá no e-mail que já foi enviado. Lá está explicando certinho o porquê que cada um se desenvolveu. Dúvidas? Não!